No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing e explicar um pouco para que serve isso aqui que o pessoal da Slim 3D mandou para mim. Então vamos lá que depois da vinheta eu te conto. Olá, tudo bem com você? Então pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing desse equipamento que o pessoal da Slim 3D mandou para mim, da Anycubic, que vocês já sabem que é uma marca de impressão 3D. Além de fazer um unboxing, eu vou falar um pouquinho sobre para que serve isso aqui e como que isso melhora a qualidade de vocês aí. Então vamos lá. Vou pegar o nosso estilete de chão de fábrica. E lembrando você, caso você queira adquirir um desse ou qualquer equipamento de impressão 3D, aqui no link da descrição está o cartão e também o site da Slim 3D para você acessar e comprar um equipamento, sua primeira impressora 3D ou algum upgrade que você queira fazer no seu setup de impressão. Você encontra tudo por lá. E tem meu cupom também aqui embaixo, que te dá 5% de desconto na compra dos equipamentos e tem um de 15% na compra da resina. Esse da resina eu tô brigando lá para ver se eu consigo manter, porque como eles abaixaram um pouco o valor da resina, eu não tava conseguindo manter o cupom. Vamos ver como é que fica isso aí. Vamos lá. Primeiro a gente recebe aqui, falando que a impressora chegou, o manual de instrução, aqui um QR Code para a gente ter acesso aos materiais deles, o contato. Aqui também, isso é novo. Nas minhas últimas compras lá e recebidos eu não tinha isso aqui. É um catálogo deles para compra, falando dos clientes deles, falando os lançamentos que eles têm. Eu quase comprei essa aqui, a Washikuri Max. Só que eu dei uma pesquisada um pouquinho mais e eu vi que essa daqui, para cada lavagem que você fizer, você precisa utilizar 5 litros de água e a água não é reutilizável. Então acaba que de vez em quando aqui no laboratório a gente imprime uns que não vai muitos de uma vez. Então a gente imprime, por exemplo, sei lá, 3, 4 modelos. Para você colocar 2, 3 modelos dentro de uma máquina dessa acaba ficando inviável, né? O custo acaba sendo um pouco alto. Então por isso eu optei por essa outra aqui, que a gente vai ver no nosso vídeo. Aí tem a Elego aqui também, as outras impressoras que eles vendem. A parceria deles com a MakerTech, que eu também tenho cupom de desconto na MakerTech de 15% de desconto nas resinas deles, né? Caso vocês queiram adquirir as resinas ou qualquer linha para fazer maquiagem, essas coisas, vocês podem utilizar meu cupom lá. Aqui também alguns lançamentos deles. Esse purificador de ar também já tem um vídeo aqui no canal. Caso você queira ver aqui nos cards que está mostrando esse purificador, o que ele ajuda na nossa impressão, né? No dia a dia. E alguns diferenciais deles aqui. Enfim, aí tem o catálogo deles, o link do site está aqui embaixo na descrição, com o meu cupom de desconto também. Então não esquece de conferir. Agora eu vou colocar isso aqui no chão, para a gente poder subir o equipamento. Cabo de energia. Olha, eles mandam um testado já. Isso aqui também era novo, hein? Quando eu comprei o último equipamento lá, não tinha esse teste. Igual o pessoal brinca, né? Quando tem placa, tem história. Deve ter tido um problema aí com os cabos, o pessoal resolveu começar a testar. Isso aqui é proteção. Um pote ergométrico. Vou tirar tudo aqui e colocar em cima da mesa para a gente fazer um take de tudo que vem. Aqui o manual também de instrução. Como eu sempre recomendo para vocês fazerem a leitura desse manual. Esse aqui está em inglês,
mas sempre pelas figuras, ó, pelas imagens, a forma como montar, você consegue entender. E se você não sabe falar inglês ainda, eu recomendo que você comece a estudar para poder se desenvolver no inglês, que é um diferencial muito grande aí no currículo de todas as pessoas, né? Hoje em dia. Então, como vocês puderam ver, esse daqui é Anycubic Wash and Cure 3 Plus, que você consegue fotopolimerizar mais coisas de uma vez. E ela vem esse nosso USB aqui, para a gente conseguir fazer uma fotopolimerização de uma área com um enfoque. Então, por exemplo, vamos dizer uma peça que ela é um pouquinho maior, ou você precisa dar uma fotopolimerização assim por baixo, por exemplo, pegando, sei lá, a asa de um brinquedo, ou às vezes alguma outra situação dessa forma, você coloca esse auxiliar e ativa ele aqui, e ele faz essa fotopolimerização por baixo. Ou também você pode utilizar ele para cima, assim, ó, dessa forma. Vou montar aqui e ligar para vocês verem em funcionamento. Que é bivolt, esse cabo aqui, então não vai ter problema de queimar. Aí aqui, ó, o painel deu uma mudada, mas aqui é para você fazer a lavagem, você consegue aumentar o tempo, ó, desse lado se você quiser, e aqui diminuir. Então 3, 4 minutos, 2 minutos lavando, depois você pode vir aqui, ó, e mudar para cura. Aí a mesma coisa, 3, 4 minutos curando e ativar o flexível, né, que é esse negócio aqui em cima. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou virar, ele já tá ativo, ó. Mas eu vou deixar ele virado para a câmera para vocês conseguirem ver. Aí se, por exemplo, vocês quiserem começar aqui, ó, Start. Aí vai começar a cura, ó, giratória, para pegar todos os ângulos do seu modelo e também esse nosso painel aqui nessa torre e mais esse LED. Aí se você quiser desligar o LED, ó, você só aperta aqui e ele desliga. Então esse daí você tem que dar uma olhada conforme o tempo você quer, porque pelo que eu entendi ele fica ligado direto aqui. Então depois desses 3 minutos acredito eu que ele vai continuar ligado, porque mesmo sem funcionar ele já estava ligado ali. Aí muitas pessoas me perguntam também, pô Rafa, mas para que serve esse negócio? O que isso ajuda na sua qualidade de impressão, né? Aqui no laboratório a gente costuma fazer o seguinte, a gente faz a impressão do nosso modelo, tira ele da base e coloca numa máquina dessa de lavagem. A outra que a gente tinha aqui era 2.0 menorzinha, então de vez em quando tinha que lavar uma parte dos modelos, aí enquanto secava essa parte a gente colocava a outra parte para fazer a lavagem, né? Porém, a gente estava vendo que ela estava começando já a ficar um pouco pequena, porque a gente tinha uma impressão cada vez maior e cada vez tinha que ficar esperando. E aí optamos por comprar essa aqui justamente por aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Eu queria muito aquela Wash and Cure Plus, a Max lá, né? Na verdade da Anycubic, porque eu acho que ela é mais automatizada. Então você coloca dentro, abastece dos lados o galão que ela tem e ela faz a lavagem e você pode reutilizar o álcool. Porém, cada vez que você utilizar, vai pro, vamos dizer assim, pro lixo, né, pro esgoto, 5 litros de água. Então toda vez que você utiliza, não é reutilizável. Você precisa jogar fora, colocar mais 5 litros e fazer de novo a lavagem. Mas ela é de uma forma automatizada, né? Então você coloca o modelo lá, ele já sai pronto, você teoricamente não tem que fazer o processo diferente igual esse daqui, que é de uma forma manual. Esse aqui, como ele funciona? A gente enche aqui de álcool o tanto que a gente quer ou gostaria, coloca essa cestinha aqui dentro, ó. E aí você pode pôr as bases da impressora aqui, se ela ficar fixada aqui, ou você tira da plataforma, né, do elevador e coloca direto aqui com o álcool. Aí a gente tampa com esse pote ergométrico aqui, então faz o fechamento disso. E aí ele fica girando aqui, ó, essa válvula aqui que tem aqui embaixo e essa... meio que um negócio de liquidificador, né? Um misturador, vamos dizer assim. Ele fica misturando esse álcool para ele limpar de forma adequada a sua impressão. Então isso daqui que acontece. Quando você borrifa com o borrifador, ele não faz uma lavagem tão boa assim, tão precisa, de forma também que o modelo fique submerso. Então, por exemplo, se você tem um modelo de implante, ou às vezes aquela parte de baixo do seu modelo, que é o cado, né, e aberto, é mais difícil para você conseguir limpar de uma maneira
legal, né? Então a gente coloca aqui ela mergulhada e ela vai fazer essa centrifugação, né? Vamos dizer assim, e aí lava esse modelo. Depois dele lavado aqui, você precisa tirar ele daqui. Então tira esse pote aqui, essa tampa, né? Levanta a cesta, pega aqui o objeto e seca ele, né? Então você seca no... pode ser com um jato de ar, alguma coisa assim. E depois disso vem para essa etapa aqui de fotopolimerização. Isso ajuda muito a qualidade dos modelos final, manter um padrão de qualidade e também você conseguir controlar os processos que você utilizou no seu laboratório, né? Então, por exemplo, se for um funcionário fazer aquela lavagem, ele vai borrifar um certo número, vai passar o pincel ali que também agride a resina. Enquanto a gente ainda não fotopolimerizou, ele não tem uma grade polimérica formada ali, né? Então agride também bastante isso. Então, desse jeito aqui, como ele faz a lavagem e depois faz essa grade polimérica, né, fotopolimeriza ela, a gente tem uma qualidade melhor do modelo e se mantém um padrão nessa lavagem e cura dos nossos trabalhos. Então, foi por isso que eu resolvi adquirir esse daqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deseja adquirir um equipamento desse, acesse aqui embaixo os links da descrição que tem o site da Slim 3D. Você consegue aplicar o meu cupom e ganhar 5% de desconto em cima do valor deles, que já é um valor diferencial. Além disso, caso você queira subir para o próximo nível da odontologia, acesse o meu cartão virtual e lá tem bastante conteúdo para você, tanto gratuito quanto conteúdo pago também, e-books. Um e-book novo que eu estou lançando agora sobre falhas na impressão 3D, junto com a doutora Amanda, então não esquece de conferir lá. E também não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.